a paz do Senhor. Estamos aqui para dar início à Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus da Baixada Santista, que tem como presidente o nosso pastor José Benedito Teotônio, como superintendente da Escola Bíblica Dominical, o pastor José Amador, e juntamente com o diácono Ismael Nunes. Estamos aqui para fazer a transmissão da lição de número 9, pois no último dia 31 de maio tivemos a nossa ceia do Senhor no mesmo horário da escola bíblica, e estamos aqui na minha residência para estar fazendo a transmissão deste ensino, para que as aulas estejam à disposição de todos os alunos no nosso canal do YouTube. Desde já te convido para que, se você não é inscrito no nosso canal IEADBS Oficial, faça sua inscrição, acione o sininho para que você possa receber as notificações de toda a programação da IEADBS, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus da Baixada Santista, IEADBS Oficial. Esse é o nosso canal. Daremos início agora à revista que nós estamos estudando da Casa Publicadoras das Assembleias de Deus, da CPAD, que tem como título A Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Jesus Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. A lição que nós estudaremos nesta manhã tem como título O Mistério da Unidade Revelado. Então, quero convidar os irmãos para juntamente fazermos uma oração de agradecimento e pedindo a Deus que o seu Espírito nos conduza nesse ensino. Curvem suas cabeças. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, entramos na Tua presença, Senhor, com total temor e reverência ao Teu santo nome. Te louvamos ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Te adoramos ao Senhor por tudo aquilo que Tu és. Tu és um Deus justo, um Deus fiel, um Deus que não mudaste, um Deus de provisão, um Deus de perto, um Deus de longe, um Deus que realiza maravilhas em favor da sua igreja. Ó Deus querido, te damos graças, Senhor, pela salvação de nossas vidas. Somos gratos pelo ar que nós respiramos, pelo milagre de vida ao qual o Senhor nos concede nesta manhã. Obrigado, Senhor, por tudo que Tu tem feito em favor da Tua igreja, pelo controle de todas as coisas, sabe? Confiamos em Ti, sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Pedimos Tuas ricas bênçãos sobre a vida dos meus irmãos que estão enfermos, acamados e hospitalizados. Que o Senhor tenha misericórdia das suas vidas e envie os seus anjos e fiquem acampados ao redor dos Teus servos. Visita nesse momento, meu Pai, a vida do pastor José Benedito Teotônio, Senhor, do diácono Rafael, da minha esposa Paulinha, Senhor, de todos os irmãos, presbítero André Amaro, irmã Adriana, todos os irmãos que estão com a sua saúde em restabelecimento. Restaura, Pai. Da mesma forma, te peço pela vida do nosso irmão João Sutero, Pai. Visita ele naquele leito de hospital, opera maravilhas, sinais e prodígio, Pai. Da mesma forma, te peço pela vida do nosso irmão Toninho, da congregação da Savoy. Abençoa ele, restabelece a saúde dos seus familiares. Da mesma forma, te peço pela nação, Senhor, pelo nosso Brasil. Abençoa o nosso presidente, abençoa o nosso governador, nosso prefeito daqui da cidade do Guarujá. Ó Senhor bendito, abençoa todas as nossas autoridades, pois Tu constituíste cada uma, e nós estaremos sempre submissos, desde que as Suas ordens não contrariem a Bíblia, que é o nosso ordenamento jurídico da nossa igreja. Ó Pai querido, nós Te agradecemos, Pai, por tudo. Abençoa agora meus irmãos que estão nesta aula, aprendendo mais de Ti. Abre os seus entendimentos, abre, Senhor, os seus ouvidos espirituais para que eles possam ouvir e compreender
a tua palavra, Pai querido. Perdoa nossos pecados, tira tudo aquilo que não vem de ti, tudo aquilo que não te agrada, tudo aquilo que nos afasta de ter comunhão contigo. Queremos ter um nível mais profundo de intimidade, queremos ir um nível mais além nas profundezas do teu ensino. Nos dê sabedoria, nos dê graça, nos dê força para que possamos prosseguir e ir avante. Toma nossas vidas, Senhor, em tuas mãos e usa conforme o teu querer, conforme a tua boa e perfeita e agradável vontade. É isso que nós te pedimos e já te agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém. Amados irmãos, daremos início agora na lição que tem por título, o título dessa lição é O Mistério da Unidade. Mistério da unidade revelado. Então, nós faremos a leitura do texto áureo, da verdade prática e da leitura bíblica em classe. Esse texto que nós faremos a leitura, ele encontra-se na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 13, tá? E nesta boa leitura que faremos, aprenderemos bastante coisa, e eu quero compartilhar com os irmãos algo que Deus tem colocado no meu coração a respeito de unidade, tá? Falaremos agora sobre revelação e sobre unidade. São essas duas palavrinhas que nós vamos tratar nesta manhã. Mas antes da gente fazer a leitura do capítulo 3, desses versículos que eu falei, nós vamos fazer a leitura do texto áureo. Então, se você não tem a sua revistinha aí da escola bíblica, tá? Os obreiros e as irmãs, nós temos disponibilizado o arquivo em PDF no nosso grupo, tá? A gente fez a aquisição e nós estamos compartilhando, pois nesse período de pandemia, muitas das pessoas não conseguiram adquirir a revista, mas se você ainda não tem a revista, eu convido você para buscar no capítulo 3 da sua Bíblia, capítulo 3 de Efésios, tá? É o texto que nós usaremos como assunto desta lição. Como base, o texto base. Então o texto áureo está em Efésios 3, versículo 5, que diz assim a palavra do Senhor: no qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Efésios 3, verso 5, tá? Vamos ler novamente. Texto áureo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Efésios 3, verso 5. A nossa verdade prática diz o seguinte: Deus revelou o mistério que estava oculto desde todos os séculos aos profetas e aos apóstolos do Novo Testamento. Vamos fazer a leitura de novo, pois aqui já temos grandes ensinos. Deus revelou o mistério que estava oculto desde todos os séculos aos profetas e aos apóstolos do Novo Testamento. Amados irmãos, temos aqui que aprender, primeira coisa, o que significa a palavra revelação, ou melhor, mistério. Vamos primeiro aprender o que significa a palavra mistério, né? É uma coisa que é um segredo,
algo que é desconhecido, né? É algo que estava oculto, não tinha-se um conhecimento. E o que é que não estava? O que era segredo? O que era esse desconhecido? O título já fala para nós, né? O mistério, ou melhor, trazendo o conceito que eu dei de mistério, que é um segredo, vamos substituir a palavra mistério por unidade, e logo nós entenderemos o conteúdo. Chama-se então o segredo da unidade. Irmão Igor, e que unidade é essa? A unidade é o que Paulo já tinha falado no seu capítulo 2. Pois havia-se uma separação dos povos, o povo de Deus, que são os judeus, e o povo gentil, que somos nós, que não somos judeus. Mas guardem esta palavra: em Cristo fomos enxertados na oliveira. Isso quer dizer o quê? Que agora nós, através da morte de Cristo, fazemos parte do povo de Deus. E aqui eu queria deixar essa união de povos. Esta que é a revelação a qual Paulo fala que Deus, no Novo Testamento, quer dizer, depois de Cristo, em Cristo foi revelado esta unidade, a unidade dos povos. Então foi realizada a união dos povos, e aí nós temos assim, esta igreja, né? Porque veremos que a revelação, o que estava oculto, era a igreja. E esta igreja nada mais é do que a família de Deus, o corpo de Cristo. Lindo isso, né, irmãos? Muito lindo. O Senhor Jesus preparou algo maravilhoso para nós nesta manhã. E vamos dar continuidade. Vamos ler. Eu recomendo que os irmãos que tenham a revista tenham feito a leitura diária, pois tem grandes ensinos, né? E agora vamos à nossa leitura bíblica em classe. A gente que é professor de escola bíblica, a gente gosta de fazer a leitura intercalada, né? A gente lê um versículo, a classe lê outro, porque assim a classe interage. Mas hoje nós estamos aqui diante da câmera, só eu e o Espírito Santo junto com os irmãos, e nós vamos fazer a leitura integral do texto que se encontra em Efésios, capítulo 3, versos do 1 ao 13, tá? Acompanhe na sua Bíblia ou acompanhe aí na sua revista, Leitura Bíblica em Classe. A palavra de Deus se encontra em Efésios 3, capítulo 3, verso 1 ao 13, que fala assim: por esta causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada. Como foi esse mistério, como foi este mistério manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi, pelo que quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora, tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos, apóstolos e profetas, a saber que os gentios são co-herdeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui ministro pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim,
o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar o Evangelho entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e de demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora, verso 10, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo, nosso Senhor, na qual temos a ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Amém. Amados irmãos, aqui nós já vimos que este segredo que estava oculto, Paulo já deixa bem claro que em outros séculos não era revelado como agora. Isso nos remete a dizer que já havia esse mistério, já havia sido revelado aos profetas no Antigo Testamento, porém ainda não na sua totalidade, Então, é uma coisa que é importante a gente já deixar bem claro aqui, quando nós falarmos a respeito de revelação. Revelação, se nós formos pegarmos o livro de Apocalipse, é o livro das revelações. Então, as revelações estão todas contidas na Bíblia, tá? A revelação, quando nós falamos de revelação, são as revelações, a revelação das Santas Escrituras. Não existe mais revelação. Tudo que foi escrito já foi revelado. O que nós podemos fazer para aprender mais, como nós oramos aqui pedindo que nós tenhamos mais conhecimento e nós possamos ir mais a fundo, buscarmos um nível mais profundo de intimidade, que nós possamos ser submersos nos ensinos de Deus, nós devemos fazer isso. A leitura da sua palavra. E aqui, quando nós nos dedicamos à leitura da Escritura, o Espírito Santo de Deus nos ilumina. Então, não existe mais nenhum profeta que vai fazer qualquer tipo de revelação. Se houver profeta de Deus nessa terra, ele vai trazer a iluminação que o Espírito de Deus deu acerca de uma palavra que se encontra na Escritura de Deus, que já foi revelada aos seus profetas e apóstolos do Novo Testamento, como nós acabamos de ler. Então, eu queria salientar algum ponto, que é o agora. Como agora tem sido revelado, o versículo de número 5, que é o texto áureo da nossa lição, ele fala assim, que o qual em outros séculos não foi manifestado aos filhos do homem, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Então, amados irmãos, nós temos que entender que esse segredo ao qual Paulo está falando é o nascimento da igreja. Percebam que quando Paulo está preso, manda essa carta à igreja de Efésios, Paulo está falando sobre uma unidade, pois
Da mesma forma que eu falei que no Antigo Testamento foi revelado que existiria uma unidade de povos, porque eu falo isso? Porque quando Deus fala com Abraão, lá em Gênesis 12, ele fala, vamos fazer a leitura, Gênesis 12, para que nós possamos compreender o conteúdo desta revelação no Antigo Testamento. Gênesis 12, 2 diz assim: abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem, porque por meio de você todas as famílias da terra serão abençoadas. Então, através de um homem alcançará todas as famílias. Isso é unidade. Deus já estava falando que através da vida de Abraão nasceria um povo que o adoraria, uma igreja. Então, no próprio Antigo Testamento já havia sido revelado. Só que a frequência de revelação não era tanto quanto agora no Novo Testamento. Porque agora Deus revela de uma outra forma, através da obra de Cristo, né? Que Deus tem um plano. E esse plano foi criado por Deus, executado por Jesus, e o Espírito Santo vem dando continuidade no decorrer dos séculos. Então agora o Espírito Santo nos revela através dos apóstolos, e agora com o conhecimento da palavra nós podemos ter essa iluminação de cada uma dessas palavras ocultas dentro do Novo Testamento e das Santas Escrituras. Então, o intuito dessa nossa lição é ter como objetivo, estudar o mistério de Deus que esteve oculto e a revelação concedida aos apóstolos e aos profetas, que era de formar uma igreja com os judeus e os gentios. Esse é o objetivo da nossa lição, esse é o foco que nós trataremos. Trataremos de um mistério da unidade. Unidade fala de uma única pessoa. Essa pessoa é a igreja, a noiva do Cordeiro, que é formada tanto pelos gentios quanto pelos judeus. E isso no Antigo Testamento, se nós falássemos isso para os judeus, é motivo de riso. Eles vão rir, porque eles não acreditam que o povo gentil possa ser herdeiro das promessas a qual Deus fez a Abraão, a Jacó, então nós vemos isso como uma grande dificuldade, E o que eu fico mais preocupado é que hoje ainda existe, algumas pessoas que pensam que quem foi redimido pelo Senhor Jesus não alcançará a Canaã celestial. Ainda existe, irmãos. Em pleno 2020 ainda existe um povo que não acredita na unidade, que os gentios possam ser co-herdeiros de Cristo, Porque o verso 6 aí diz: a saber que os gentios são co-herdeiros de um mesmo corpo. Corpo este que é o corpo de Cristo, a igreja. E participantes da promessa de Cristo pelo Evangelho. Essa é a dificuldade que as pessoas têm. Mas vamos avançar. Nós estamos aí no horário, mas tem muita coisa para a gente falar. Então, o que foi revelado é esse mistério. E vamos entender mais um pouquinho. A introdução fala aí que mistério, Paulo e os demais apóstolos, bem como os profetas do Novo Testamento, receberam por meio de Cristo a revelação do mistério oculto. Nesta lição, estudaremos o conceito bíblico para mistério, como esse mistério esteve oculto nas eras passadas,
como o mistério foi revelado na nova aliança e como ele foi pré-estabelecido por Deus na eternidade. Deus nunca foi pego de surpresa, irmãos. Deus tem tudo organizado, tudo no seu tempo certo. Eclesiastes 3, né? Lembram-se? Vamos lá. Eu vou comentar alguns pontos, tá? Não vou fazer a leitura da revista porque vai ficar muito pesado. O vídeo tem que ser um pouquinho curto para que os irmãos acessem, senão os afazeres a gente acaba deixando de ver, né? Então, vamos lá. O primeiro tópico aí. O primeiro tópico diz assim: o mistério oculto no Antigo Testamento. Nós temos um ponto central aí, que é Deus revelou o mistério que esteve oculto. Então vamos aprender sobre esse mistério. Os gentios ignoravam as promessas e os judeus pensavam ser os únicos beneficiários delas. Porém, ambos desconheciam o mistério que estava oculto. Então vejamos, nós falamos de unidade. Existiam-se dois povos, o povo judeu e o povo gentil. Os gentios, eles desconsideravam, né? Eles ignoravam essas promessas, por pensar que nunca seriam o alvo da promessa qual foi feita aos judeus. Já os judeus, eles, como nós já vimos em outras lições, eles eram um povo exclusivistas, né? Era só eles. Então nós vemos aqui essa quebra do paradigma do exclusivismo. Por quê? Porque Deus não faz acepção de pessoas. Deus enviou o seu Filho amado para que todos, olha que coisa linda, todos que nele crê não pereça. Então, a igreja é a igreja universal, tá? A igreja universal. O que quer dizer universal? Composta por todo tipo de pessoa, independente de raça, de cor, de etnia, de classe social, de poder aquisitivo, de títulos, de autoridades. Deus mandou o seu Filho Jesus salvar a todos. Então a salvação de Jesus é para todos. Então, no tempo antigo, no tempo da igreja primitiva, os judeus achavam que só eles eram os herdeiros da promessa, pois só eles eram os filhos de Abraão. E nós vimos lá nos Gênesis 12, Gênesis 12, 2, que Deus já tinha falado a Abraão que não haveria exclusivismo, pois ele abençoou a Abraão, e através da vida de Abraão, todas as famílias seriam abençoadas. E aqui fica uma lição para nós. Nós somos abençoados para abençoar. Deus não te separou para você fazer bênção só para a sua família. Nós ficamos felizes na última terça-feira, a qual nós fomos procurados por uma pessoa e conseguimos resolver, e essa pessoa abençoou. E aí fez-nos refletir essa lição, e por isso eu fiz questão de estar trazendo esse ensino para os irmãos, que nós devemos sempre ter nossas mãos estendidas, abençoando, pois nós fomos abençoados. Nós fomos abençoados para ser abençoados. Ou melhor, nós fomos abençoados para sermos abençoadores. Nós fomos perdoados para perdoar. Essa que é a herança, essa que é a quebra desse mistério que estava oculto. Que nós agora em Cristo somos co-herdeiros da herança, das promessas. Então nós devemos aprender, irmãos. Nós estamos numa escola bíblica dominical, o lugar de aprender é na escola bíblica dominical, através da Santa Escritura. Nada mais, nada menos do que eu estou falando, tudo que eu falei é de Abraão ser abençoado, a unidade, a quebra desse exclusivismo está aqui, na Santa e amada Escritura, a nossa Bíblia, tá? Então,
já quebramos aí esse paradigma. E ainda vamos falar agora sobre esse mistério, né? O conceito bíblico de mistério. Primeiro subtópico do tópico primeiro. Fala assim, do grego, mysterion. A palavra mistério significa segredo ou doutrina secreta. E aqui eu faço um parênteses para dizer assim, que esse mistério ao qual nós estamos falando não tem nada a ver com o processo de iniciação das seitas que nós vemos por aí. Esse mistério foi permitido para que nós possamos nos aprofundar e o Espírito Santo nos iluminar para que nós possamos ter a boa e perfeita vontade de Deus através da sua palavra. Tá bom, meus irmãos? Então, não tem nada a ver com doutrina secreta de seitas, hein? Tá? O que foi aqui está sendo explicado é o significado da palavra mistério, que é uma doutrina que está oculta, tá? Uma doutrina secreta, um segredo. E qual é esse segredo, irmão Igor? A unidade da igreja. Está se formando a igreja. Já vimos lá que através do sangue de Jesus lavou e comprou todos os pecadores que eram gentios para fazer parte de um povo. E aí nasce a igreja. Essa unidade, essa promessa de unificar o povo que foi revelada aos apóstolos e aos profetas através do Espírito Santo de Deus. Tudo bem, meus amados irmãos? Podemos prosseguir? Está sendo fácil para vocês compreender? Vamos dar continuidade. Então, aí no finalzinho do primeiro subtópico fala assim, no cristianismo significa uma verdade que esteve encoberta e agora foi desvendada em benefício de todos. Vamos fazer a leitura de 1 Timóteo, primeira carta de Timóteo, capítulo 2, verso de número 4. Diz assim, cujo desejo é que todos sejam salvos e conheçam a verdade. Esse é o mistério, isso que estava. O quê? Que todos deviam ser salvos e que todos deveriam conhecer a verdade. E qual é a verdade, irmão Igor? A verdade é Jesus Cristo. Lembra-se? Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem crê em mim estará salvo. Então, através desse mistério que foi revelado, nós sabemos que quando houve a morte de Jesus na cruz do Calvário, o véu que separava o povo de Deus foi rompido. E hoje nós temos essa ousadia de entrarmos, e não só eu, o pecador, mas você também e o povo judeu. Então a igreja do Senhor, a família de Deus é composta pelo judeu e pelo gentio. Por quê? Porque a vontade de Deus, vamos lá, cujo desejo é que todos sejam salvos e conheçam a verdade. O desejo de quem, irmão Igor? No verso 3 fala assim, isso é bom. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, agora nós vamos ler o versículo anterior para podermos entender de quem é esse desejo, né? Então diz a palavra do Senhor assim, isso é bom e agrada a Deus, nosso Salvador, cujo desejo é que todos sejam salvos e conheçam a verdade. Então isso aqui é a nossa iluminação que o Espírito Santo está nos dando nessa manhã, para que nós possamos compreender do que foi revelado aos profetas e aos apóstolos através das Santas Escrituras. Então, nós vemos que Deus revelou
Agora vamos ao segundo subtópico que fala, e aqui eu quero fazer um parênteses, que é assim: Deus revelou, tudo que está na Bíblia é revelação. Vimos que o último livro da Bíblia é a revelação dos últimos dias. E tudo que Deus revelou está na Bíblia. Se Deus não revelou, amados irmãos, isso não nos pertence. Ao homem pertence só o que Deus revelou. E o que Deus não revelou pertence a Deus. E aqui eu quero falar o seguinte: o que foi revelado pertence ao homem. Pois a revelação é a totalidade das Santas Escrituras. Então, revelação, vimos aí o conceito de mistério, que era um segredo, algo que estava oculto, algo que estava secreto. Agora nós vamos ver o que é revelação. E a revelação é a totalidade das Santas Escrituras. Então, o que foi revelado nas Santas Escrituras pertence ao homem. A Bíblia está aqui, a palavra de Deus está aqui e pertence a nós. Só que o que não está na Escritura não nos pertence. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. Pois aonde a Bíblia não tem voz, nós não precisamos dar ouvidos. Nós não precisamos ter ouvidos. Então, a palavra de Deus é eficaz e inerrante. Tudo que contém nela foi revelação do Espírito Santo por Deus. E o que está fora disso, nós não precisamos dar ouvidos, não precisamos ter ouvido ao escutar heresias. Tá bom, amados irmãos? Então, esse mistério que nós vimos é diferente de iniciação das seitas. Essa revelação é a totalidade das Escrituras. Nós vimos também que o que foi revelado ao homem pertence ao homem. E onde eu encontro um texto bíblico para justificar isso? Vamos lá em Deuteronômio 29. Peguem a sua Bíblia. Nós estamos na escola bíblica dominical e nós vamos falar acerca dos textos bíblicos. A minha versão possa ser que esteja um pouquinho diferente dos irmãos, pois eu estou usando aqui a Bíblia de Estudo Nova Versão Transformadora, mas o contexto é o mesmo. E aí o verso 29, Deuteronômio capítulo 29, verso 29, diz assim a palavra do Senhor: o Senhor nosso Deus tem segredos que ninguém conhece. Não seremos responsabilizados por eles, mas nós e nossos filhos somos responsáveis para sempre por tudo que Ele nos revelou, para que obedeçamos a todos os termos desta lei. Então, amados irmãos, o que Deus revelou pertence ao homem, o que Deus não revelou pertence a Deus, e Deus tem os seus segredos, como diz aqui essa passagem. Deixa eu ver essa outra tradução aqui. Essa aqui já é Almeida. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus. Porém, as reveladas nos pertencem, a nós e aos nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Então, a outra versão, então nós temos essa situação, que o que foi revelado por Deus pertence a nós. O que não foi revelado, os seus segredos, pertencem somente a Deus. E como diz a versão transformadora, nós não seremos responsabilizados por ela, pois somente a Deus pertence. Tá bem? Então guardamos esse conceito. O segundo subtópico aí diz assim: o desconhecimento do mistério. Eu quero me atentar aí no segundo subtópico, esse capítulo que fala assim: a expressão como indica que no Antigo Testamento esse mistério não foi dado a conhecer
tão claramente como agora foi desvendado pelo Espírito. Isso não quer dizer que antes da nova aliança, ninguém tomara conhecimento acerca desse mistério. Ou seja, a bênção que os gentios também participariam dessa promessa, né? Então, eu já falei isso aqui no comecinho da aula, dizendo que nós não teríamos conhecimento, né? Que o Antigo Testamento eles não tinham tanta revelação. Só que a palavra que nós estamos falando aqui é como. Isso quer dizer que agora está mais evidente. No Novo Testamento ficou mais claro, mais revelado, foi mais revelado do que no Antigo Testamento. E isso se dá por conta da ação do Espírito Santo. Pois no Antigo Testamento nós dependíamos do profeta ir lá na sinagoga, ler o texto e nós ficarmos à mercê da explicação dele. Hoje nós temos a oportunidade, vejam a dimensão que nós temos. Eu aqui estou com 2 Bíblias, um livro de apoio, aqui a declaração de fé das Assembleias de Deus. Então, nós temos aqui um vasto recurso para que nós possamos mergulharmos, né, e buscarmos a palavra de Deus de uma forma mais simples e de uma forma mais compreensiva. Então, é mais revelado do que no Velho Testamento. Então, nós sabemos que, como disse Paulo, né, que agora a revelação é maior do que no Antigo Testamento. Tá? Então isso quer dizer que essa unidade de povos não seria comentada no Antigo Testamento. Eu já dei um texto bíblico para nós entendermos isso, que é o Gênesis 12:2. Se através da vida de Abraão todas as famílias seriam abençoadas, se todas as famílias seriam abençoadas, como Deus abençoou a Abraão, isso significa que haveria uma única família, né? E eu falei que a igreja é o quê? A família de Deus, o corpo de Cristo. Se existe uma única família e essa família é a família de Deus, logo é a igreja. Então o que está sendo revelado, o que estava oculto no Antigo Testamento e agora está sendo mais desvendado, essa revelação trata-se da igreja, a família de Deus, o corpo de Cristo. Vamos agora aí falar por quê? Porque a Escritura, ela nos ajuda e o Espírito Santo nos ilumina no desvendar dessas situações. E eu quero aqui deixar para os amados irmãos 2 textos que falam a respeito, 3 textos. Anotem aí. Oséias 6:13, ou melhor, 6:3. Oséias 6:3. A segunda epístola de Pedro, capítulo 3, verso 18. E mais ainda, Hebreus 11:6. O que eu quero dizer com isso? Vamos lá. Oséias 6, verso 3, diz assim: como precisamos conhecer o Senhor, busquemos conhecê-lo, ele nos responderá, tão certo como chega o amanhecer, ou vem as chuvas da primavera. Então devemos buscar o Senhor e conhecê-lo. Então a palavra é buscar e conhecer, verbo, demanda ação. Então devemos conhecê-lo e buscá-lo. O segundo texto é a epístola. Vê que nós fomos no Antigo Testamento e eu quero fazer esse apanhado com vocês para vocês entenderem melhor que tanto no Antigo Testamento como no Velho, Deus mostra a sua revelação. 1 Pedro, ou melhor, segunda epístola de Pedro, segunda epístola de Pedro,
capítulo 3, verso de número 18. Diz assim: antes, cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Então devemos buscar o Senhor, devemos conhecer ao Senhor, para que nós possamos crescer na graça e no conhecimento, amados irmãos. Invistam na leitura bíblica, invistam nos recursos de livros de apoio, pois Deus é galardoador. Esse teu investimento, porque é investir no reino. Quando você compra as Bíblias, você está fazendo um investimento, e esse investimento não é maior riqueza, pois a maior riqueza receberemos nos céus, mas a riqueza a qual nós teremos é conhecer a Deus, é conhecê-lo e buscá-lo. Então Oséias falou, o escritor aos Hebreus fala, e Pedro também falou. Agora vamos ler o texto de Hebreus, para que nós possamos compreender qual é a recompensa de você investir no conhecimento e na graça. Diz assim a palavra do Senhor: sem fé é impossível agradar a Deus. Quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Vejam, hein? Sem fé é impossível agradar a Deus. Quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Ele é galardoador, irmão. Então invista na sua biblioteca, invista no seu conhecimento, busque ao Senhor, conheça esse Deus maravilhoso e o Espírito Santo vai te iluminar. E é isso que o apóstolo Paulo estava falando ao povo de Éfeso, que deveriam buscar a Deus, estavam se formando uma igreja. E como é que você vai crer se você não lê? Se você não lê, você não conhece. Se você não conhece, você não busca. Então é isso que Deus está falando com a gente, tá bom? O mistério, terceiro subtópico, o mistério e os profetas da antiga aliança. Os escritores do Antigo Testamento não apenas conheciam a respeito das bênçãos prometidas aos gentios, eles fizeram menção delas em Gênesis 12. Vejam como eu falei de Gênesis 12, né? Acerca de Abraão. Então, fica claro que as barreiras raciais e religiosas seriam rompidas por meio de Cristo, que judeus e gentios seriam um só povo integrante de um só mesmo corpo, a igreja, o mistério oculto. Então, para nós fecharmos aqui esse primeiro subtópico, nós já vimos que mistério é algo secreto, algo que estava em segredo. E o que estava em segredo? Estava em segredo que através de Jesus, através do conhecimento da palavra, através de quem os busca, foi revelado que a igreja, um só corpo, um só povo, a família de Deus. Aleluia! Coisa linda, né, irmãos? Então, fica assim, que esta revelação, ela se dá no tempo certo. Nós vamos ver adiante que vai falar da plenitude dos tempos. Então, Deus não se atrasa, o tempo certo Ele revela. Eu vou deixar só, para fechar essa questão de revelação, de coisas novas, né? O que estava oculto, 2 textos, mas não vou fazer a leitura para não tomar tempo, mas anotem aí e façam a reflexão depois. Apocalipse 21, capítulo 21, verso 5, que fala de coisas novas, e Isaías 43, o verso 18 e 19. Então veja, eu trago 2 exemplos, um do Antigo e um do Novo, para
que os irmãos entendam que essas revelações estavam ocultas, mas Deus não deixou de falar no Antigo Testamento, tanto quanto no Novo Testamento. Passamos agora ao segundo subtópico. O segundo subtópico tem aí como o mistério revelado no Novo Testamento. Esse mistério foi revelado por Deus. Primeira coisa aí que nós temos. Por quê? Porque Deus fala pelo seu Espírito. Então, é interessante que nós vamos ver avante aí, né? Que Deus é único e verdadeiro. Então, o mistério da igreja de Cristo, formada pela união entre judeus e gentios, estiver oculto desde a eternidade. Mas Deus já tinha falado, nós já vimos através de Oséias, Abraão, né? Isaías, tomaram conhecimento. E esse mistério revelado aos apóstolos e aos profetas, Paulo destaca, o primeiro subtópico aí fala, revelado aos apóstolos e aos profetas. Paulo destaca a sua condição de prisioneiro, processo de sua vocação que lhe foi dada esse ministério ministério manifestado pela revelação. Então, um ponto importante, né? Paulo, quando escreve essa carta, ele estava preso. E Paulo nunca se abateu com as suas tribulações, né? Ele sempre buscou o conjunto, né? O coletivo. Então é importante que você que está passando por um momento de tribulação, não entre em espírito de depressão, meus irmãos. Deus tem a vitória para você. Pois Paulo confiava em Deus ao ponto de, dentro da prisão, estar evangelizando, pois o seu ministério foi dado por Deus e não por homens. Então, se você tem um ministério e você está abalado, saiba que homem nenhum te deu um ministério. Foi Deus, através da ação do Espírito Santo. Tá bom? Então, passamos aí quase no final do parágrafo aí, fala que o apóstolo assegura ainda que o mistério oculto foi revelado pelo Espírito de Deus a ele e aos demais apóstolos e profetas. Está aí em Atos 11, capítulo 11, verso 4, 17 e 27. Ele indica que o mistério divino não poderia ser desvendado por meio do raciocínio intelectual. Esse mistério, como eu falei para vocês, invistam na leitura, mas isso não vai dar para nós o direito de ser revelado pelo intelecto. O que vai fazer nós entendermos as Escrituras, conhecermos a esse Deus, é a ação do poderoso Espírito de Deus. Tá bom? Então esse mistério foi dado a conhecer por meio da revelação divina e não por sabedoria humana. Aqui ele fala a respeito de uma referência, primeira carta de Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 2, 1 Coríntios, capítulo 2, ele fala do versículo 4, mas eu vou trazer outro versículo também, tá? O versículo 4 diz assim: minha mensagem e minha pregação foram muito simples. Em vez de usar argumentos persuasivos e astutos, me firmei no poder do Espírito. Então, quando nós pregamos, quando nós falamos de Deus, é o Espírito Santo que está agindo através das nossas vidas. E foi isso que Paulo falou, que ele não precisou usar argumentos astutos, robustez de palavras, pois da forma mais simples, o Espírito Santo estava agindo através da vida dele, o poder do Espírito Santo. E eu quero trazer também o versículo de número 10 até o 16. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, verso 10. Pegue aí essa referência. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 10 e seguintes.
mas foi a nós porque Deus revelou estas coisas por seu Espírito. Pois o Espírito sonda todas as coisas, até os segredos mais profundos de Deus. Pois quem conhece os pensamentos de uma pessoa, senão o próprio Espírito dela? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, senão o Espírito de Deus. E nós recebemos o Espírito de Deus, e não o espírito deste mundo, para que conheçamos as coisas maravilhosas que Deus nos tem dado gratuitamente. Aleluia. Aleluia. Quando lhe dizemos isto, não empregamos palavras vindas da sabedoria humana, mas palavras que nos foram ensinadas pelo Espírito, explicando as verdades espirituais às pessoas espirituais. Mas o homem natural não aceita as verdades do Espírito de Deus. Elas parecem loucura. E ele não consegue entendê-las, pois apenas quem é espiritual consegue avaliar corretamente o que diz o Espírito. Quem é espiritual pode avaliar todas as coisas, mas ele próprio não pode ser avaliado por outros, pois quem conhece os pensamentos do seu Senhor? Quem sabe o suficiente para instruí-lo? Mas nós temos em mente a mente de Cristo. Então, amados irmãos, vejam aqui nesse segundo tópico que o mistério foi revelado no Novo Testamento. E esse mistério foi dado através do Espírito, pois só o Espírito pode conhecer Deus. Esse texto garante isso. Mas outro texto para dizer que Deus é verdadeiro é que em Isaías 46, 9, anota essa referência e busquem depois, tá bom? Então, Deus é único e nós precisamos, para entender esse mistério revelado, nós precisamos ouvir e praticar, pois quem pratica é como aquele homem que edifica a sua casa sobre a rocha. Então, se você quer ter uma casa sólida, construída sobre algo que é a palavra de Deus, ouça o que o Espírito Santo fala e as pratique. Busque, conheça a Deus. É isso que é a formação da igreja. A igreja só é fortificada, só é sólida quando ela conhece ao Deus que serve e quando busca. E a próxima lição vai falar sobre oração, e é a intercessão. Quando nós conhecemos o Deus, nós confiamos nele e sabemos o poder. E foi assim que a igreja ganhou essas grandes batalhas através da oração. Por quê? Porque buscavam e conheciam. Guardem isso, nós falamos de duas palavras, revelação e unidade. E agora eu trago para você buscar e conhecer. Amém? Vamos lá. Segundo subtópico, a gente já comentou a parte que Deus o mistério, né? Então, o mistério oculto revelado, a união de judeus como família de Deus e corpo de Cristo. Esse mistério revelado recai sobre a responsabilidade da igreja, pois a multiforme de sabedoria de Deus se torna conhecida. Significa que a própria igreja é a principal agência divina de divulgação desse mistério, a fim de unir todos os homens, olha a união de novo aí, todos os homens em um só povo por meio de Cristo. Toda raça, toda nação, toda língua é unificada em Cristo, pois Deus não faz acepção de pessoas. Então todos os pecadores e todos os santos são a família de Deus. Todos eles, tá? Então fica isso aí. Então, todos são aceitos em Cristo. Terceiro subtópico fala o seguinte:
só para concluir, por que todos os homens em um só povo? Porque o amor de Deus é para todo mundo, irmãos. Não existe, mais uma vez, cai por terra qualquer pensamento de exclusivismo, tá? E para a gente matar a magnitude do mistério, o mistério ora revelado deve ser propagado aos homens conforme Deus planejara desde o princípio. E aí eu trago uma referência para acabar com esse exclusivismo. Anotem aí, Marcos capítulo 9, versos 39 ao 41. Marcos capítulo 9, versos do 39 ao 41. Façam a leitura para entender acerca disso. Falado isso, caminharemos agora para o final. Traremos agora o terceiro subtópico, o mistério pré-estabelecido por Deus. Desde a eternidade, o Senhor pré-estabeleceu um plano para ser executado na plenitude dos tempos. E aqui nós falamos de plenitude de tempos, é no tempo ideal, no tempo certo. O tempo de Deus não se atrasa, amados irmãos, tá bom? Então fica aqui a dica que vocês possam dessa forma também aprender que plenitude de tempo é no tempo certo. Então Deus já tinha programado o plano salvífico, né? Deus não foi pego de surpresa, Deus já tinha a sua presciência, a sua onisciência já traz o conhecimento. E aonde a gente encontra isso, irmão Igor? A gente pode buscar em Gálatas, a carta de Gálatas 4 e 5. Gálatas 4 e 5. Diz assim: mas quando chegou o tempo certo, olha aí, mas quando chegou o tempo certo, Deus enviou o seu Filho, nascido de uma mulher e sob a lei. Assim o fez para resgatar a nós, que estávamos sob a lei, a fim de nos adotar como filhos. Viu? No tempo certo, Deus fez o plano salvífico. No tempo certo, Ele enviou o seu Filho amado. Tá bom, irmão? Então, as riquezas insondáveis, o primeiro subtópico aí, e aqui eu quero destacar, no meio aí está assim: a mensagem da qual ele fora incumbido consistia em ministrar a todos, unidade, hein? Todos, igreja universal, não é a igreja universal do reino de Deus, não. A igreja universal, como nós falamos, igreja universal é a igreja de todos os povos, toda a nação, todas as línguas, todas as raças, toda a classe social. Isso é a igreja universal. Tudo bem, irmãos? Então, quando fala disso, a mensagem a qual Deus revelou através de Jesus era que, ou melhor, através de Paulo, é que ele fora incumbido de ministrar a todos a perfeição e a preciosidade do ministério que estava oculto. Proclamar que essas dádivas foram projetadas desde a eternidade, sendo livremente concedida aos homens por meio de Cristo. Tudo isso abrange, guardem essa palavra, eu amo isso aqui. Tudo abrange o beneplácito da vontade divina, que articulou o plano, conteúdo deste plano e a pessoa de Cristo que executou o plano pré-estabelecido. Então, o beneplácito, para vocês que não conhecem essa palavra, quer dizer o bom propósito da vontade de Deus. E isso nos remete a uma referência bíblica que todos conhecem. Romanos 2, capítulo 12. É isso? Vamos lá. Desculpe, irmãos. Capítulo 12, vou anotar errado. Capítulo 12, Romanos capítulo 12, verso 2. Não imitem o comportamento e os costumes desse mundo,
mas deixe que Deus os transforme por meio de uma mudança em um modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Então, o beneplácito, o propósito de Deus é a boa, perfeita e agradável vontade. E a vontade de Deus era salvar o mundo, e Deus criou o mundo. Então nós vemos aqui a ação da Trindade. Vejam como é interessante. Nós vemos aqui a ação da Trindade, pois Deus criou o plano, Deus idealizou o plano, criou o plano, o Filho, Jesus, executou o plano, e o Espírito Santo foi enviado para dar continuidade nesse plano. O plano que nos ilumina as Escrituras, para que nós falamos aos outros pecadores que eles podem, através de Jesus, fazer parte dessa família e herdar a coerência de Jesus. Oh, maravilha, irmãos! É para isso que nós fomos chamados. O texto fala aqui da igreja eleita. A igreja eleita a qual nós somos foi separada para quê? Para propagar o Evangelho a todas as criaturas e dizer que há salvação para eles. Nós temos aqui na declaração de fé das Assembleias de Deus que diz assim, professamos e ensinamos que a igreja é a Assembleia Universal dos Santos de todos os lugares e de todas as épocas, cujos nomes estão escritos no céu. Capítulo 11 da nossa declaração de fé. Então nós cremos nisso, que nossos nomes estão escritos nos céus, nos livros dos céus, e que nós somos capazes de propagar o Evangelho a todas as criaturas, para que elas também ganhem essa promessa de salvação, a qual o Senhor Deus criou, o Senhor Jesus Cristo executou, e o Espírito Santo vem dando continuidade nos últimos séculos, até a vinda do nosso Senhor. Então, caminhamos aí para o segundo subtópico, e eu destaco aqui que, como vimos anteriormente, o mistério, desde os séculos, esteve oculto em Deus, que tudo criou. O que significa que, desde o princípio dos tempos, o Criador manteve o mistério encoberto, para ser revelado num tempo oportuno, na plenitude dos tempos. Então isso mostra o quê? Que Deus está no controle, amado irmão. Deus tem o controle de tudo. E aqui eu deixo duas referências para vocês meditarem depois. Salmo 147, verso 4, e Isaías 40, 26. E quando nós falamos de tempo, nós vemos aqui Eclesiastes 3, tudo tem um tempo. E mais ainda, para agregar e dar uma robustez nesse pensamento, meditem depois no Provérbios 2, 22, tá bom? O plano divinamente pré-estabelecido. Essa verdade nos ensina que por trás de todo evento da história existe um propósito eterno em andamento. Deus é soberano e controla todas as eras, tempos e circunstâncias. Neste eterno propósito, no tempo previamente determinado, o mistério da igreja foi executado em Cristo, no qual temos a ousadia e acesso com confiança pela fé nele. Nós temos esse livre-arbítrio, irmão, pela fé. Pela fé nós conquistamos, a fé em Jesus, nós conquistamos essa ousadia, né? Essa ousadia de ter acesso em confiança a Cristo, a Deus. Irmãos, estamos chegando ao final dessa lição. Eu espero que eu tenha compartilhado com vocês, né, um grande ensino que Paulo dá nessa lição, a lição que se encontra no capítulo 3 de Efésios, né? E para a conclusão, nós apresentamos isso. O mistério da igreja esteve oculto nas gerações passadas. No tempo estipulado, Deus revelou o seu eterno propósito aos apóstolos e profetas. Judeus e gentios estavam inseridos nesse mistério idealizado por Deus. Tal mistério, agora revelado,
deve ser anunciado pela própria igreja, conforme os desígnios divinos pré-estabelecidos desde a eternidade. Amém, amados irmãos? Vamos orar ao Senhor para agradecer. Bondoso Deus, eterno Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te damos graças, Senhor, pelo rico ensino ao qual o Senhor nos ensinou. Nos ajuda, Senhor, a nos capacitar cada vez mais, a buscar a Tua Palavra, a conhecer mais o Senhor, para que nós possamos propagar o Evangelho, pois a nossa missão, fomos separados para separar o povo do mundo, falando através do Teu Evangelho, e que Teu Espírito Santo tenha total liberdade de falar aos Teus povos, ao Teu povo, Senhor, aos Teus filhos, aos gentios, ó Pai. Perdoa os seus pecados, guarda, livra e protege. Ó Senhor, apresento todos os enfermos ao qual nós oramos e já te pedimos a Tua rica bênção. Entra com providência na saúde do Teu povo, Senhor. Guarda, livra e protege. No nome de Jesus eu te peço que o Senhor fique conosco no decorrer desse dia. No nome santo de Jesus eu oro e já agradeço. Amém. A paz do Senhor, amados irmãos. Até a próxima aula, a lição 10, intercessão. É isso, né? A próxima aula é intercessão pelos Efésios. Deus abençoe, amados irmãos. Até a próxima.